Sim, amigos! No vídeo de hoje eu vou falar de um dos melhores mangás publicados em 2020 e eu estou falando, é claro, de Spy X Family, edição número 1, escrito e desenhado por Tatsuya Endo e publicado no Brasil em setembro, se eu não me engano, pela editora Panini, né? Eu tô um pouco atrasado no meu review, mas acontece que a Panini publicou isso aqui e, sei lá, uma semana depois você não encontrava mais à venda na Amazon. Mas agora que voltou a estar disponível, né, os volumes 1, 2, 3 estão disponíveis na Amazon nesse momento, o link tá aí na descrição, decidi falar sobre Spy X Family, que é realmente um quadrinho sensacional, tá certo? Outro motivo pelo qual eu também não falei antes é que eu não tinha lido, né? Tava aqui na pilha, mas acontece que eu tava um pouco desmotivado, né? Você sabe que eu tenho uma editora de quadrinhos, trabalho com isso todos os dias. Eu tava um pouco de saco cheio de ler gibi por prazer, mas aí esse break no final do ano foi importante, né? Parar um pouco de trabalhar com gibi e finalmente reencontrei o prazer em ler os meus mangazinhos. Tanto é que eu li muita coisa, tirei o atraso do Slam Dunk, né, que finalmente vou falar aqui no canal em breve. Essas aqui são as edições 12 e 13, são as edições francesas, tá, pessoal? Eu comprei os novos volumes de La Voix du Tablier, The Way of the House Husband em inglês, que ainda está inédito no Brasil. Já fiz um review, né, vou deixar linkado aqui nos cards. E em breve vou falar também de Chainsaw Man, que foi recentemente anunciado pela Panini no Brasil, e também Shaman King, que vai ser publicado pela JBC, tá certo? Então, como eu sei que tem muita gente esperando para conferir alguma opinião a respeito desses mangás, vou falar sobre eles em breve. Também vou falar sobre Heaven's Design Team, um quadrinho, enfim, só pra dizer que eu tô lendo pra caramba, sabe? Eu finalmente, a chama do mangazinho finalmente reacendeu em meu peito. E o que me ajudou também foi o último programa Confins do Universo, né, o podcast capitaneado pelo Sidney Guzman, em que eles entrevistaram o Marcelo Del Greco e o Cassius Medawar, que foram os editores responsáveis ali pelos primeiros mangás no Brasil, né? E eu acompanhei isso de perto, eu devia ter, sei lá, 15, 16 anos na época, né, anos 2000, e daí ouvir tudo aquilo e relembrar tudo aquilo, eu que sou extremamente nostálgico, sei lá, me deu vontade de ler de novo, sabe? Porque, pô, imagina, eu era feliz pra caramba quando só tinha Dragon Ball e Cavaleiros do Zodíaco na banca, e hoje, com tanto mangá à disposição, tá completamente desinteressado, me pareceu um pouco, sabe, egoísta. O que é que o Thiago dos anos 2000 diria para o Thiago de 2020, não é mesmo? Então foi algo que me fez correr atrás dos mangás. Enfim, estou divagando aqui. Vamos falar sobre Spy X Family, que é um quadrinho publicado pela Shueisha, né? Sai quinzenalmente na Shonen Jump digital. E até o momento nós temos 6 tomos como esse aqui. No Brasil nós temos 3 disponíveis. E fala sobre um espião, que é o maior espião lá do país dele, que é o Twilight. Essa história se passa, não é na nossa realidade nem no nosso tempo, né? Inclusive, é difícil você identificar em que ano que se passa isso aqui. Porque tem elementos que lembram os anos 20, 30, tem outros que já lembram os anos 70, 80. Então, o autor, ele propositalmente, ele não crava, olha só, isso aqui se passa na década de 70, né? E ele também não crava um país, né? Os países em que essa história se passa são fictícios. Nós temos a Austânia de um lado e a Westfália do outro, né? Que são 2 países que me lembram um pouco a Alemanha Oriental e Ocidental do pós-guerra, né? Então, eu acho que foi uma decisão inteligente do autor, porque dessa forma, quando você não fixa nem tempo, nem um lugar real, você pode fazer o que você quiser, né? Você pode tomar certas liberdades, não tem que... você não podia ter feito isso porque nessa década isso não existia. Isso aqui não é um problema, né? Qualquer coisa pode existir porque é um lugar fictício num tempo inexato, né? Então aqui, esse espião, ele age em Westfália. E o que acontece? Ele é responsável por manter a paz, por manter o balanço entre esses 2 países que vivem numa tensão que me lembra um pouco a Guerra Fria, né? É um lado tentando pegar segredos do outro e vice-versa, e ele é um espião que age, né, pelo seu país. E a última missão que ele recebeu foi de coletar informações a respeito de um Desmond,
um cara que tem um ranking altíssimo no país lá do outro lado. Só que para isso ele vai ter que agir de forma diferente, porque esse figurão, ele é um cara extremamente reservado, né? Ele não participa de festas, ele não sai muito, a sua vida se resume à sua casa, ao seu trabalho e eventualmente ele vai à escola de seu filho, né? Uma escola lá que é frequentada pela aristocracia local. E a única forma do Twilight ele conseguir abordar esse cara e se tornar amigo dele e conseguir as informações que ele deseja para cumprir a sua missão dando um jeito de entrar naquela escola. Só que como é que ele vai fazer isso se ele é um cara que não tem família, né? Ele não tem família, ele nunca teve família na verdade. Ele é um garoto que perdeu tudo na guerra, inclusive essa é a motivação para que ele tenha se tornado espião, né? Ele não quer que mais nenhuma outra criança sofra como ele sofreu, né? Não quer que mais nenhuma outra criança chore como ele. Então é por isso que ele se tornou espião. Então como é que ele vai fazer para conseguir ter acesso ali às pessoas que frequentam aquela escola, né? Então ele vai ter que montar a sua família. Então ele vai num orfanato, que mais parece um açougue, sabe? Onde você vai lá e escolhe um pedaço de carne. Então ele chega lá nesse orfanato e ele decide adotar uma garotinha chamada Anya, né? Que esconde um segredo. A Anya, ela é telepata. Ela lê a mente das pessoas e isso é o que torna esse mangá tão interessante. Que, diga-se de passagem, é um mangá de humor, tá certo? Mesmo se ele tem esses elementos de espionagem, tem uma brigazinha eventual aqui e ali, mas ele é essencialmente um mangá de humor. Então ele adota essa menina, né, para criar essa sua falsa família, né? Eles se mudam para uma casa nesse país aí de Ostânia. Só que isso não é o suficiente, né? Ele não pode simplesmente dizer que ele é viúvo e que a menininha vai entrar nessa escola, não. Por quê? Porque ela tem que passar primeiro por um exame, né, por um teste, ela tem que ser bem sucedida nesse teste, mas depois tem uma entrevista que vai ser feita obrigatoriamente com o pai e com a mãe da criança, né, a candidata a entrar nessa escola. Então ele precisa arrumar uma esposa em 48 horas. É então que ele topa com uma garota aparentemente normal chamada Yor, né? Ela tem 27 anos e ela também está em busca de um marido, porque nessa sociedade em que eles vivem é muito mal visto e quase ilegal até você chegar aos 30 anos sem ter um parceiro, né? Sem ter um marido. Então ela sofre muita pressão das colegas de trabalho dela para arrumar um namorado. E esse cara que tá precisando de alguém que finja ser a esposa dele também tá precisando, enfim. É um lance de os dois vão se ajudar mutuamente, né? Então eles se juntam e formam essa família um pouco disfuncional. E alguma coisa que eu não falei sobre a Yor é o fato que ela é uma assassina profissional. Então o que acontece? O que torna esse mangá interessante é a forma como esses personagens eles interagem entre si. E o fato da Anya, a garotinha, ela ser uma telepata que sabe que o seu pai é um espião e que sua mãe é uma assassina. Só que o Twilight, ele não sabe que a Yor é uma assassina e ela não sabe que ele é um espião. No entanto, a garota sabe do segredo dos dois e lê a mente dos dois, sabe? Então isso cria umas situações muito engraçadas. Essa garota, ela é o alívio cômico do mangá, ela faz muitas caras de boca, tá sempre tomando susto, sabe? É realmente um mangá, assim, muito interessante. E não é à toa que tá fazendo um sucesso enorme no Japão, né? Porque eu acho que o gênero shonen, atualmente, ele sofre um pouco de uma crise de criatividade, né? Eu vejo muitas coisas parecidas. Atualmente eu tô acompanhando aí o Jujutsu Kaisen e eles bebem muito no Naruto, assim, muito mesmo, só que é um Naruto mal feito, sabe? Não chega a ser ruim, mas eu sinto que tá faltando um refresco, né? Alguma coisa diferente. E eu acho que eu encontrei isso em Spy X Family, que parte desse gênero de quadrinho de espionagem, mas já tem uma pegada mais de humor. Os personagens são muito bem trabalhados, né? Cada um tem a sua história, tem os seus dramas pessoais. Até a garotinha, né? Tem uma razão para ela ser telepata, né? Na verdade, ela é fruto de um experimento que fugiu porque não queria ser uma criança normal, né? A Yor, ela também tem os seus próprios dramas pessoais, né? Tem a razão pela qual ela se tornou uma assassina. Enfim, é um quadrinho muito bacana, com uma arte que não chega a ser inovadora, mas é muito competente. Eu vou mostrar aqui um pouquinho para vocês, né? Eu estou no site da Viz, que é a editora americana que publica o Spy X Family no exterior, né? E aqui nós temos os primeiros capítulos
né, que você pode ler gratuitamente. Então, aqui nós temos os 3 personagens, né, a Twilight, a Anya e a Yor. Então você veja aqui o traço dos personagens, né? Ele é um mestre dos disfarces, né? Ele é um excelente espião, só que pela primeira vez ele vai ter que se juntar a outras pessoas, no caso a sua filha e a sua esposa fictícia, para conseguir fazer uma missão bem sucedida, né? Então aqui é no momento que ele vai ao orfanato e conhece a Anya, né? Então as caras que ela faz são muito boas, né? Ela tá sempre tomando susto, ela não é burra, ela é só muito inocente, né? É uma criança de 6 anos, mas que ao mesmo tempo consegue ler tudo que se passa na cabeça das pessoas ao seu redor e não necessariamente entende aquilo que elas estão pensando, sabe? Então o cara é confrontado pela primeira vez à tarefa de ser pai de alguém, né? Essa parte aqui é muito engraçada. As caras que a Anya faz são muito bacanas. E tem umas partes de ação também, sabe? Que são bem bacanas. O traço me lembra um pouco o do cara lá do Assassination Classroom. Enfim. Então tá aí, Spy X Family, uma das grandes surpresas que eu tive em 2020. Realmente um mangá que eu recomendo fortemente. Muito, muito, muito bacana mesmo. E, como sempre, se você estiver interessado, o link tá aí na descrição. Já tem 3 volumes publicados, tá certo? Todos disponíveis nesse momento na Amazon. E não esquece de assinar o canal caso você ainda não seja inscrito. Beleza? Agora eu vou ficando por aqui. Como sempre, eu quero deixar aquele bom e velho joinha. Um grande abraço e até o próximo Comic Zone.